Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Boa noite a todos, espero que vocês estejam bem aí do outro lado da telinha. Estamos seguindo aqui, retomando agora os vídeos, né, aqui no nosso canal. Toda semana, toda terça-feira às 8 horas da noite, a gente tem um vídeo de um episódio do podcast sobre as águas, onde a gente convida um profissional da área a gente fazer um bate-papo aí sobre os assuntos relacionados a águas, né? Ou seja, hidrologia, drenagem, recursos hídricos, né? Todos os assuntos que estão ali orbitando em volta da água. Né? Essa semana, na última terça-feira agora, nós convidamos a engenheira Beatriz Codas, que é diretora da GEASA Engenharia, e ela compartilhou com a gente um pouquinho da sua experiência sobre drenagem verde, né? Uma drenagem sustentável, né? Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, fica o convite para você, tá? Assistir depois desse vídeo aqui de hoje, para você visitar lá no canal esse episódio do podcast, tá bom? E todas as quintas-feiras nós teremos aqui, como sempre, né, às 8 horas da noite, uma aula mais técnica, uma aula de algum método específico, de uma visão técnica, um passo a passo, tá? Então, são esses dois conteúdos que a gente tem disponibilizado de forma gratuita aqui no canal, todas as semanas, tá certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal também, porque ao longo da semana, né, todos os dias a gente solta pequenos vídeos ali também no canal e nas redes sociais, ok? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente já iniciar. Então, o tema de hoje, né, pessoal, como eu já tinha avisado aí nas redes sociais, também no e-mail, é duração crítica da chuva, tá? Duração crítica da chuva. Então, como determinar essa duração crítica da chuva, né? Qual duração que nós podemos utilizar, por exemplo, para desenvolver um hidrograma de projeto, né? Então, nós precisamos ter ali uma maior clareza nessa etapa tão importante dessa análise hidrológica, ok? Bom, então, me apresentando para vocês inicialmente, né? Eu sei que tem gente aqui que não me conhece, tem gente que está chegando hoje, tem gente que vai ver o replay dessa aula. Então, me apresentando para vocês, meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp, trabalho numa multinacional italiana há mais de 12 anos, né, desenvolvendo aí um trabalho técnico na parte de drenagem, recursos hídricos, proteções de margens, escada dissipadora, né, mais de 500 estudos já desenvolvidos nessa área. Sou produtor, né, digital, de conteúdo digital, na área de águas também. Tenho alguns treinamentos, como treinamento de hidrologia, treinamento de modelagem, e temos agora também a nossa plataforma sobre as águas, que é uma plataforma de capacitação profissional, né? Então, dentro dessa plataforma, nós temos lá diversos caminhos de capacitação profissional na área de águas, tá? Então, é uma plataforma bem robusta, que está crescendo cada vez mais com diversos treinamentos, né? O pessoal tem dado feedback muito positivo também. Sou casado, estou com 32 anos, sou pai do Davi e do Isaac, tá? Então, me apresentando aí para vocês rapidamente, ok? Antes da gente começar, já deixa o seu like no vídeo. Se você gosta de temas como esse, né, deixa o seu like no vídeo. Se você conhece profissionais que gostariam de assistir um vídeo desse, né, aprender a definir a duração crítica da chuva, compartilhe esse vídeo, né, com o seu colega aí profissional, com o seu colega de estudos, né, da área acadêmica, da faculdade, da mestrado, pós, doutorado, né? Então, compartilhe esse material para que mais gente, né, para que mais pessoas possam também acessar esse conteúdo. São conteúdos que a gente não tem assim em grande quantidade na internet, né? Esse daqui de duração crítica da aula de hoje, eu basicamente nunca vi um vídeo específico mostrando como que é feito isso na prática, né? Como que é definido isso na prática. Então, realmente é um material aí bem interessante para você que atua nessa área de águas, ok? E não se esqueça de se inscrever também aqui no canal, né? Clica no botãozinho vermelhinho aí de se inscrever e acione o sininho também para você estar por dentro das novidades, beleza? Bom, pessoal, só relembrando vocês, nós temos um site também que chama sobreasaguas.com. Caso você queira consultar algum artigo técnico, né, alguma informação, vai estar disponível dentro desse site. Uma vez a semana a gente cria um artigo novo para o site Sobre as Águas, né? Então, visite lá também depois desse vídeo, sobreasaguas.com, já tem alguns artigos, né? A cada semana ele vai ganhando ali novos conteúdos, tá bom?
E tudo vai girar em torno, então, desse projeto macro, né, que nós demos o nome aí de Sobre as Águas, né? Vem muito da ideia de você ficar imerso, né? Ou seja, quando você está imerso, né, que a gente vê muito hoje em dia, né, imersão de não sei o que, imersão de não sei o que, mas quanto mais a gente fica imerso na água, né, mais profundo a gente fica, menos visão a gente tem, fica mais escuro, né, menos clareza a gente tem, o raio solar não consegue penetrar em grandes profundidades, né, mais insegurança a gente tem, a gente não consegue ver o que está acontecendo ao nosso redor, menos oxigênio a gente tem, né, falta ali capacidade de raciocinar. Então a ideia da plataforma Sobre as Águas, né, desse projeto Sobre as Águas, é de você não se ter uma imersão, mas ter uma emersão, né, sair desse estado de insegurança, de falta de clareza e galgando aí novos níveis, né, chegando até essa superfície, então essa sobre as águas, né, onde você tem mais clareza, mais visibilidade, mais oxigênio, mais segurança para tomar as decisões corretas aí na sua carreira profissional, acadêmica, tá? Então essa que é a ideia, o conceito desse projeto Sobre as Águas. Estou comentando dele porque ele é o guarda-chuva maior hoje, né, no meu trabalho aqui na internet. Então essa plataforma, o site, né, tudo está linkado a esse projeto. Então essas aulas aqui no canal, né, essas aulas gratuitas estão linkadas a esse projeto, as planilhas, os PDFs, os treinamentos, né, a própria plataforma, né, tudo isso está linkado a esse projeto maior, então, Sobre as Águas, tá bom? Então seja bem-vindo aí também a esse projeto, certo? Pessoal, antes da gente começar, eu já vou adiantar para vocês que vai ser uma aula bem prática, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês através do PowerPoint, através do Excel, através do RecHMS, como que a gente vai estimar então essa duração crítica, ok? Antes da gente começar aqui com um exemplo já, eu só queria compartilhar com vocês esse trabalho, né, que foi apresentado aqui no Encontro Nacional de Desastres, que foi em 2018, né, tem aqui os autores também, e o título é justamente esse, né, um estudo sobre a definição da duração crítica da chuva de projeto na bacia UFCS, UFSC, né, Florianópolis, Santa Catarina, tá? Então aqui é um artigo, está disponível na internet para vocês fazerem o download também, tá? Vou tentar deixar na descrição desse vídeo aqui depois para vocês fazerem o download, né? E o que acontece, pessoal? Esse é um trabalho bem interessante que eu achei, porque foi separada aqui uma área, né, uma bacia hidrográfica, uma área de drenagem, ok? Essa área aqui foi estudado, então, durações críticas, né, que poderiam gerar a maior vazão de pico, né, para esse estudo aqui hidrológico, tá? Então, o que foi feito basicamente, né? Foi definido, então, através do filtro digital de Eckert, né, o escoamento de base. Se você olhou esse nome, filtro digital, escoamento, o que é isso que ele está falando, né? Nós não vamos nos aprofundar nesse ponto nessa aula. Existe um vídeo também específico no meu canal, de 1 hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos, só falando de escoamento de base, esse filtro de Eckert, tá? Então você pode visitá-la depois, para você se aprofundar nesse assunto se você quiser. Em linhas gerais, tá? Em linhas gerais é uma forma de a gente definir qual é o escoamento de base do nosso hidrograma. Ou seja, imagine que eu tenho um curso d'água, né? Esse curso d'água recebe ali uma vazão no período de chuva, né? Pelo escoamento superficial, né? Quando cessa a vazão, ele vai receber água, né? Esse aporte hídrico somente dos lençóis, né? Então ali você tem um nível de água dentro do solo que vai estar abastecendo, mesmo sem chuva, né? Abastecendo esse tal VEG, né? Então esse seria um escoamento de base e uma das formas de determinar, né, estimar, é através desse filtro de Eckert, como está aqui descrito nesse trabalho. Depois foi definido a chuva efetiva, para isso foi utilizado o método CN, tá? Então, o bem famoso, acho que o mais utilizado hoje, né, o Curve Number, né? Então foi aplicado o método CN, tá? E depois foi definido o formato aqui do hidrograma, que foi um hidrograma que foi trabalhado com o formato curvilíneo, tá? Então aqui, pessoal, esse trabalho depois eu vou deixar disponível na descrição para vocês lerem com calma. Não é muito grande, é 8 páginas, né? Então dá para ler com calma depois, né? Só estou destacando para vocês aqui um passo a passo, né? Então foi feita a definição de escoamento de base com filtro de Eckert, depois foi definida a chuva efetiva,
com o método CN, depois foi determinado o hidrograma curvilíneo, ok? Então aqui são esses passos iniciais. Chuva de projeto, foi utilizado então duas equações para uma duração maior ou menor do que 1 hora, né? Então para a região de Santa Catarina. Bom, qual que é o resultado e a discussão principal que eu queria passar para vocês? Dentro desse cenário aqui, ó, de equação de chuva, a gente tem o TR, que é o tempo de retorno, e a gente tem o T minúsculo, que é a duração da chuva. Tá? O TR vai estar muito atrelado à segurança da obra. A gente já viu outros vídeos no canal também específico de tempo de retorno, né? Onde a gente faz toda uma definição, aplicações, tabelas de órgãos e tal, né? Mas via de regra vai estar linkado com a segurança da obra, tá? E é o inverso da probabilidade de acontecer o evento, né? Então, se eu tenho um TR de 100, a chance de acontecer o evento nesse ano ou ser superado é de 1%, né? E 99% de chance de não acontecer. Então, quanto maior o TR, maior a segurança da obra, ok? Então, intensidade de chuva, eu tenho aqui o meu TR, que é o tempo de retorno, e eu tenho o meu T minúsculo, que é a duração da chuva. Esse T minúsculo aqui, que é o enrosco, tá? Por que eu estou falando que é o enrosco, né? Porque qual vai ser a duração da chuva de projeto, tá? Qual que vai ser a duração da chuva de projeto? Se você sabe, manda aí nos comentários aí qual que é a sua opinião sobre isso. O TR eu sei que vai estar linkado com a segurança da obra, mas qual vai ser o T minúsculo? Qual vai ser a duração da chuva de projeto, né? Via de regra, pessoal, para estudos mais iniciais, é utilizado, né, esse T minúsculo, aqui, essa duração da chuva, igualada ao tempo de concentração, tá? Principalmente se você for utilizar o método chuva-vazão racional, né, que é o mais simplificado, aí vai ser realmente o tempo de concentração. Quando você vai utilizar o hidrograma, né, através do método SCS, né, já começa a mudar um pouco esse critério, tá? Então, às vezes, o tempo de concentração, ele não vai ser a duração de chuva que gera a vazão de pico maior. Isso eu vou repetir para vocês que é muito importante, tá? Método racional. Esse meu Tzinho aqui, o T minúsculo, vai ser igual ao tempo de concentração. Ok, não se fala mais nisso. Agora, método SCS para hidrograma de projeto, tá? Pode ser que o tempo de concentração, pode ser que se você igualar, né, o tempo de concentração com a duração da chuva e sair calculando e chegar no hidrograma de projeto, né, você vai ter uma vazão de pico, pode ser que essa vazão de pico não seja a crítica do seu estudo, tá? Se você testar outras durações de chuva, né, distintas do tempo de concentração, porém maiores do que ele, né, pode ser que isso gere uma vazão de pico maior no seu hidrograma, tá? Então, quando você vai trabalhar com o método SCS, é interessante a gente verificar qual que é essa duração crítica, que vai estar linkado com o quê? Qual é a vazão de pico crítica que eu vou ter nesse estudo, tá? Então, não vai ficar 100% claro ainda, eu só falando para vocês, né? Mas no exemplo que a gente vai fazer na sequência, qualquer dúvida, qualquer sombra aí que ficou sobre o assunto, a gente vai esclarecer, tá? Então, nada melhor que o exemplo, tá? Só estou adiantando um pouquinho para vocês o que vai ser feito, tá? Bom, então os resultados é o seguinte, eles determinaram, né, as durações críticas de chuva, que variou aqui de 80 até 110 minutos, tá? De 80 até 110 minutos. Enquanto o tempo de concentração variou de 30 a 35 minutos, tá? Então a gente tem tempo de concentração de 30 a 35 minutos e duração crítica da chuva de 80 a 110 minutos. Então, se a gente for pegar esse ábaco aqui, né, esse resultado, esse gráfico, a gente vai ter aqui na base tempo de retorno, né, então aqui 50, 100, 150, 200, 250, 300 anos. E aqui nessa primeira figura, a figura A, eu tenho aqui a duração crítica em minutos, né? Então, quando eu tenho um tempo de retorno menor, a duração crítica ficou maior aqui, ó. Tá vendo? Então aqui 110 minutos, né? 100 minutos aproximadamente, tá? Até chegar aqui nos 80 minutos para um tempo de retorno maior. Então esses aqui, essas bolinhas aqui, né? São as durações críticas que foram determinadas nesse estudo, tá? Passando para o segundo gráfico, eu tenho aqui as bolinhas azuis também, tá? O que são essas bolinhas azuis? Como está aqui embaixo na legenda, ó.
indica o comportamento do hidrograma quando utilizada a duração de chuva apresentada no primeiro gráfico, tá? Então, quando foi utilizado essas durações de chuvas aqui, ó, tá? De 110 minutos, 100 minutos, etc., gerou essas vazões de picos aqui, ó, com essas bolinhas azuis, ok? Esse losango aqui, o que ele significa? Né? Indica o comportamento do hidrograma quando utilizada a maior duração crítica encontrada pelo gráfico A. Ou seja, a maior duração crítica foi 110 minutos. Né? Se eu utilizar só os 110 minutos para todas as vazões de diversos TRs, ó, perceba que mesmo assim ela vai ficar muito próxima aqui o resultado da vazão de pico, né, da minha vazão de pico quando eu vario aqui essa duração de chuva. Perceba que o losango está quase grudado com o círculo azul. Né? Então, se eu usar a máxima, a duração máxima aqui, ou se eu usar essa duração variando aqui conforme o TR, o resultado de vazão de pico não se alterou muito. Agora, se eu usar aqui ó, essas cruzes vermelhas, né, é a vazão de pico quando eu utilizo o tempo de concentração como a duração da chuva. Tá? Então, se eu utilizar aqui ó, o tempo de concentração igual à duração da chuva, tá vendo? Eu tenho uma defasagem grande de vazão de pico. Ó. Então, pode ser que eu estou trabalhando com uma vazão de pico de projeto e, na verdade, poderia ser uma vazão muito maior. Tá? Simplesmente pelo ajuste aqui que eu tenho da minha duração da chuva. Tá? E o terceiro gráfico, pessoal, é uma relação de volume e tempo de retorno. Né? Então, as figuras são as mesmas, né? O círculo azul é quando eu utilizo a duração crítica para cada tempo de retorno. O losango vermelho é quando eu utilizo a maior duração crítica, né, de todo o estudo. E as cruzes vermelhas é quando eu utilizo a duração igual ao tempo de concentração. Tá? Então, perceba que tem uma defasagem também no volume. Tá? Bom, então, olhando aqui as margens de erro, né, eu tenho aqui o erro, né, comparando aqui a utilização da duração crítica, né? Então o erro aqui ele fica bem baixo, ó, tá? Na ordem aqui de, acho que eles até colocaram aqui de 3, 5%, algo nessa linha, né? E quanto eu tenho aqui um erro muito grande quando eu tenho a utilização da duração da chuva igual ao tempo de concentração, mais de 50% aqui de erro, tá? Então esse trabalho mostra muito essa questão de a importância de se determinar essa duração crítica aqui, ó. Tá? Para cada estudo, para a gente chegar na nossa vazão máxima aqui de pico, ok? Então, pessoal, é isso que a gente vai olhar agora nesse passo a passo aqui, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Eu já coloquei um exemplo prático aqui para a gente já ir direto no exemplo prático e já esclarecer tudo isso para vocês dentro desse exemplo, tá? Então, aqui eu tenho uma bacia hidrográfica com um talveg, né, em metros em quilômetros, com uma cota de crista, cota de base, um desnível, um TR de 100 anos, uma área de contribuição de 10 km². Tá? Então, esses aqui são dados de entrada. A gente não vai entrar no mérito de como definir o talveg, como definir a área, desnível. Tá? Isso aí a gente tem vários vídeos no canal também para abordar esse trabalho prévio que pode ser feito aí com ferramentas de geoprocessamento, né, o QGIS, ArcGIS, ou quem trabalha com AutoCAD, Civil 3D, né, então pode ser feito de várias formas, né, então a gente vai já a partir desse ponto, né, que a gente já tem essas informações em mãos, ok? Bom, então baseado nas informações dessa bacia, eu vou calcular primeiro o tempo de concentração, estou utilizando a equação de Kirchhoff. Então aqui eu tenho o comprimento do talveg elevado ao cubo, dividido pelo desnível do talveg. Tá? Tudo isso daqui é elevado a 0,385. Tenho então o tempo de concentração de aproximadamente 1 hora, né? 59,88 minutos, arredondando aqui 1 hora. Segundo passo, intensidade de chuva. Vou calcular a intensidade de chuva. Essa equação aqui é para a cidade de Londrina, né? Então imagine que essa bacia esteja na cidade de Londrina. Então vou trabalhar com essa equação aqui. Para quem não sabe também a equação de chuva, tem outros vídeos no canal, né? Tem o software Pluvio também, que você consegue fazer o download, instalar no seu computador e ter ali as informações também da equação de chuva, né? Então, basicamente, aqui eu vou calcular a intensidade de chuva, ou seja, quanto que chove em milímetros, que é a altura de chuva, por um tempo, por hora, tá? Então, esses valores aqui são fixos, ó, esse, né, para cada região. TR é o tempo de retorno, estou adotando aqui 100 anos.
T minúsculo vai ser a duração da chuva. O que eu vou adotar aqui inicialmente? Bom, inicialmente eu vou adotar a minha duração da chuva igual ao tempo de concentração, tá? Ah, Zé Roberto, mas você não falou que não vai dar diferença e tal? Não, vai dar diferença, né? Então é só um estágio inicial. Depois a gente vai refinando essa duração de chuva para chegar na duração crítica. Mas eu tenho que ter um pontapé inicial. E o pontapé inicial vai ser o tempo de concentração, ok? Então calculei a intensidade de 47,86 milímetros por hora. Precipitação total vai ser a intensidade vezes a duração da minha chuva, né? Como aqui eu tenho a minha duração Tzinho igual ao tempo de concentração, e o tempo de concentração aqui é 1 hora, né? Então eu vou pegar e multiplicar 47,86 vezes 1 hora, né? Então vai me dar basicamente o mesmo valor, só que aí sem a unidade de hora, né? Então a precipitação total em milímetros, tá? Então isso daqui, pessoal, são passos bem iniciais que a gente tem que fazer, né? Antes da gente se aprofundar um pouco mais na parte da duração crítica, ok? Maravilha. Defini então a precipitação total. Agora eu preciso, né, eu tenho uma coluna de chuva que eu acabei de definir. Agora eu preciso pegar essa coluna e dividir ela, né, em pequenas colunas para eu ter a variação dessa chuva no tempo, tá? Então não quer dizer que do nada, né, choveu 47 milímetros, pá, caiu um balde, né, de 47 milímetros. Não, quer dizer que essa é a chuva total do meu evento aqui de projeto, tá? Então essa coluna maior aconteceu como uma chuva real, e essa chuva real ela começa numa intensidade, aumenta, depois ela diminui, depois ela cessa, então ela tem uma dinâmica. Como representar essa dinâmica? Através da distribuição temporal. E aí existem diversos métodos, né? Blocos alternados, Cifalda, Tormenta, Chicago, Ruff, né? Esse daqui que está na tela para vocês é o método de Ruff. Outros métodos eu também já abordei no canal, né? Tem um vídeo específico do método de Ruff, como que ele foi criado, como foi estudado, faixa de validação, resultado, específico de bloco alternado aqui no canal, tá? Cifalda, Yen Show, então tem vários vídeos aqui no canal, tá, pessoal? Então, o que acontece? O método de Ruff, né, ele definiu aqui a distribuição de chuva em 4 quartis, que são essas 4 curvas coloridas, que são essas 4 colunas que eu tenho na tabela. Quartil 1, 2, 3 e 4, tá? Então, olha só, aqui eu tenho uma relação de passo no tempo, né, que é o meu eixo aqui horizontal, né, por precipitação no passo, né? Então, imagine assim, ó, eu tenho uma relação de ponto 2 para o meu primeiro quartil, eu vou ter aqui um valor de, se eu for olhar aqui, ó, na minha tabela, ó, ponto 2, primeiro quartil, ponto 52, tá? Se eu tiver aqui ponto 3 para o primeiro quartil, eu vou ter aqui, pegando aqui na minha tabela, ponto 3, ponto 66, tá? Então, perceba que essa tabela representa exatamente as curvas do gráfico, tá? A curva azul é o primeiro quartil, que é essa coluna, a laranja é o segundo quartil, que é essa coluna, a cinza é o terceiro quartil, que é essa coluna, e a amarela é o quarto quartil, que é essa coluna aqui, tá? Por que esses 4 quartis? Porque para cada curva, cada quartil, né, a gente vai utilizar para uma duração do evento, uma duração da chuva. Primeiro e segundo quartil é utilizado para chuvas menores do que 12 horas. Terceiro quartil é utilizado para chuvas entre 12 e 24 horas. Quarto quartil é utilizado para chuva maior do que 24 horas, tá? A gente já viu, né, que o nosso tempo de concentração deu 1 hora, ok? A gente não sabe ainda a duração crítica de chuva, mas a gente sabe que, pô, de 1 hora não vai pular para 24 horas do nada, né? Eu vou aumentando 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Mas como é 1 hora, vai ficar abaixo de 12 horas, muito provavelmente a duração da chuva. Então eu posso utilizar ou o primeiro ou o segundo quartil, ok? Normalmente, o primeiro quartil, ele dá uma vazão de pico mais crítica, mas eu posso fazer com o primeiro e o segundo e testar, tá? Mas normalmente o primeiro quartil dá uma vazão de pico mais crítica, tá? E o segundo quartil dá um hietograma, né, mais centralizado, né? A maior parte da chuva fica mais no centro ali da duração dela, né? Então, por questões críticas eu vou usar aqui o primeiro quartil, né? Mas eu poderia fazer com o primeiro e segundo e ver qual que é o mais crítico, ok? Então, olha só, tem aqui a coluna, a minha coluna do tempo, né? Que é o meu eixo horizontal. E aqui a coluna do primeiro quartil, que é o meu eixo vertical da minha linha azul, tá? Da minha curva azul. Então, eu preciso calcular o passo de tempo,
né, que vai ser? Vai ser a duração total da chuva, né, que nesse momento ainda é de 1 hora, que eu estou igualando ao tempo de concentração, vezes a porcentagem do tempo, que é 0,05. Então, 1 vezes 0,05, 0,05, né? Então, eu vou adotar esse valor aqui. E com isso eu posso, então, replicar esse valor para todas as minhas linhas, ok? Segundo passo, pessoal, calcular aqui essa precipitação, né? Então, essa precipitação aqui acumulada, perceba que no final aqui da linha ela fica com a precipitação total. Então, ela vai se acumulando aqui linha a linha, né? Então, vai ser o quê? A precipitação total, então lembra que a gente calculou aqui, ó, 47,76, né, milímetros. Então, vai ser essa precipitação total vezes a precipitação do primeiro quartil, que aqui é 0,16, né? Então, fazendo 47 vezes 0,16, chego na precipitação acumulada de 7,64, que é esse valor aqui. Ok? Aí eu vou replicar essa conta para todas as linhas, mantendo fixo aqui a minha precipitação total e variando aqui a precipitação do primeiro quartil, né, que seriam essas linhas aqui. E aí eu vou tendo esses valores aqui embaixo. Ok? E por fim, pessoal, vou calcular o meu ΔP, a precipitação no passo de tempo. Então eu tenho aqui, ΔP vai ser igual a precipitação 2 menos 1. Então seria aqui nessa linha, né? 15 menos o 7, vai dar o 8. Ok? Então aqui, ó, 15 menos o 7, 64, dá 8,12, que é essa linha aqui. Na linha de baixo aqui, ó, 4,78, seria 20 menos o 15, né? Que daria 4,78. E assim vai. Então eu vou replicando também todos esses valores aqui linha por linha, ok? Então aqui eu vou ter o meu hietograma. O que é o hietograma? Lembra que a gente viu aquela coluna gigante de chuva de 47 centímetros? Agora ela está, 47 milímetros, né? Agora ela está sendo distribuída em função do tempo. Tá? Então, olha, se eu pegar essa coluna, né, e essa coluna, eu tenho esse hietograma aqui, ó. Aqui é o tempo e aqui é a precipitação. Então, ó, 0, 0, né? 7,64, 7,64, 8, 8, 4,78, 4,78. Então, aqui eu tenho mais ou menos essa dinâmica aqui da chuva distribuída em função do tempo. Ok? Então, aqui eu montei o meu hietograma de chuva. Isso aqui é muito importante, né? Porque quando a gente vai entrar para fazer a modelagem, não tem como entrar sem ter essa informação, né? Então, a gente tem que ter essa informação em mãos. Ok? Próximo passo, pessoal, calcular o nosso lag time. Né? Então, o que é o lag time? Né? Eu acabei deixando aqui a imagem na frente. Deixa eu tentar tirar essa imagem daqui, para ficar mais fácil de ver aqui. Ó. Jogar para cá. Jogar ela para cá. Depois eu volto a imagem. O lag time é o seguinte, ó. Vai ser a duração, né, que eu tenho do pico daqui da minha chuva, da parte central do pico de chuva, até o meu pico de vazão. Né? Então, esse lag time aqui, ó, tá, que eu vou ter. Ok? Então, vai ser aqui ponto 60, né, 60% do tempo de concentração. Então, calculando aqui o meu lag time, vai dar 37,27. Ok? Próximo passo aqui, pessoal, determinação do CN. Né? O meu CN, aí, que é essa imagem aqui que eu mostrei para vocês, ó, tá? O meu CN também não vou aprofundar, porque o CN dá uma aula gigante só do CN, né? Mas ele vai ter a ver, então, com a umidade antecedente do solo, né? Com o tipo de uso de solo, né? E com o tipo de solo em si, se é um solo mais permeável, menos permeável, né? Então tem aula aqui no canal também, como definir o CN certinho, né? Mas aqui para vocês verem, ó, CN próximo de 100, né? Quer dizer o seguinte, se eu tiver um CN de 100, por exemplo, quer dizer que tudo choveu na bacia e escoou. Nada se perdeu, nada infiltrou. Se eu tiver um CN de 0, quer dizer que tudo que choveu na bacia, né? Nada, de tudo que choveu na bacia, nada virou escoamento. Tudo foi infiltrado ou se perdeu. Então a gente tem os extremos de 0 e 100, né? Então, na bacia lá de Londrina, eu tenho 40% de área verde e 60% de área urbanizada, né? Então aqui eu tenho CN para cada uma das áreas, então um CN médio de 82, tá? Então aqui é uma definição, né, do CN que a gente fez para a bacia, ok?
Depois a gente tem infiltração potencial máxima do solo, né? Qual que é a infiltração potencial máxima que o solo tem. Para isso a gente já tem essa equação aqui também do método CN, que é 25,4 vezes 1000 dividido pelo próprio CN menos 10. Né? Então aqui eu tenho 54,25 milímetros. E a abscissação inicial, também do método CN, que vai ser 20% da minha infiltração potencial máxima. Então, pegando aqui e multiplicando, né, um pelo outro, eu tenho 10,85 milímetros, ok? Então aqui, pessoal, está dentro do método CN, né? A gente não vai se aprofundar no método aqui e tudo mais, mas é o passo a passo que a gente usa para fazer essas definições, ok? Então a abscissação inicial, o que que é? É a perda inicial. Então quando você tem uma chuva na bacia, parte dessa chuva já se perde, né? Evapora na queda, cai no ponto baixo da bacia que não tem escoamento. Então você tem uma perda inicial, que é justamente esses 10,85 milímetros para esse caso aqui em questão, ok? Então, beleza. Agora, com esses dados já em mãos, a gente consegue então entrar no software RecHMS para testar ali as durações, né, de chuva e ter já a resposta de qual é a duração de chuva que nos dá, né, como resposta, como retorno, a vazão de pico maior, né, a maior vazão de pico. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou abrir aqui o RecHMS. Aqui eu já deixei o arquivo pré-pronto para a gente otimizar nosso tempo aqui, tá, pessoal? Também a ideia aqui não é dar um treinamento de RecHMS, né, porque é um negócio longo, né? Então é só usar o RecHMS para a gente chegar na duração crítica, tá? Isso que a gente vai fazer, ok? Então eu já tenho aqui a minha subbacia, né? E o que eu vou fazer? Vou pegar aqui no Excel, tudo que eu mostrei no PowerPoint tem aqui no Excel também, ó, tá vendo? Todos os cálculos, até mais determinado, uma forma mais detalhada o CN também e tal, né? E todos os valores estão aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Quando eu igualo a minha duração de chuva ao tempo de concentração, 59,88 minutos, tá? Quando eu vou igualar isso daqui, então o que acontece? Eu tenho esse meu hietograma de chuva aqui, ó, que é justamente esse gráfico aqui. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar primeiro com esse hietograma de chuva. Perceba que aqui eu tenho passo de tempo a cada 3 minutos. Ó. Tá? Aqui está em horas, mas se eu pegar e multiplicar por 60, dá aqui 3 minutos. Né? Então eu vou pegar aqui esse meu hietograma, vou vir no RecHMS, vou deixar aqui a cada 3 minutos, tá? O intervalo. Vou colocar aqui na tabela esses dados, né, de chuva, ok? Venho aqui em Control Specification, também mudo aqui para 3 minutos. Ok. Venho aqui em Compute, Run Compute. Peraí que deu um erro aqui, de valores vazios, né? Então vamos mudar para cá. Tabela não pode ter valor vazio, tá? Na parte da chuva, né? Então perceba que aqui tem um monte de linha com valor vazio, né? Então vou selecionar aqui essas linhas, vou preencher com 0, tá? Então, não tem o valor, acabou a chuva, mas coloca 0 lá para não dar erro. Aqui rodeio de novo, beleza. Então vou abrir aqui os resultados em tabela resumida. Olha só, eu tenho uma vazão de pico aqui, ó, de 36,6 metros cúbicos por segundo, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Vou vir na minha tabela aqui. Tem uma abinha de duração crítica, vou apagar esses valores aqui para não dar spoiler. Mas vou colocar para a duração de chuva com coeficiente de 1, ou seja, 1 vezes o tempo de concentração, né? Então eu vou ter aqui essa duração, vou ter essa precipitação máxima, porque olha só, a precipitação máxima que eu tenho aqui é essa daqui, né? 8,12, tá? E vou ter 36,6 metros cúbicos por segundo de vazão de pico, quando eu trabalho com a duração de chuva igual ao tempo de concentração, tá? Coeficiente 1, ok? Então, beleza. O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui nessa segunda abinha, ó, da mesma planilha, onde eu estou trabalhando com um fator aqui de 1,5, ou seja, a duração da chuva ela é igual ao tempo de concentração vezes 1,5. Né? Então, aqui está dando 1,5 horas, tá? Que vai ser a minha duração de chuva. Com essa duração de chuva, muda a minha intensidade, né? Porque o meu T minúsculo aqui não vai ser mais 1 hora, vai ser 1h30, tá? Muda a precipitação total também, tá? Então perceba, ó, se eu for olhar aqui
a primeira abinha com o coeficiente de 1, ó, 47 milímetros por hora. Aqui deu 36, né? Milímetros por hora, porque o meu T está diferente. E aqui também deu 54, porque a duração também está diferente e a intensidade está diferente, né? Então muda, daqui para frente muda tudo, né? Em termos de chuva muda tudo. Então olha só, o meu hietograma agora é diferente, ó, ele está um pouco mais com valores maiores, né? E está a cada 4 minutos o passo de tempo agora, tá vendo? 4 minutos. Então vou pegar aqui esse hietograma, vou copiar ele. Vou vir aqui, mudar para 4 minutos de intervalo. Vou mudar aqui de novo para meia-noite. Meia-noite, manter o mesmo cenário, né? Que eu estava antes. E vou colocar aqui a minha chuva. Deixa eu ver se ficou algum espaço em branco. Não ficou. Ok. No Control Specification, vou deixar agora 4 minutos. E vou rodar o cálculo aqui. Vamos ver o resultado em tabela, ó. Vazão de pico aqui, ó, 41,4 metros cúbicos por segundo. Então, ok. Vou lá na minha abinha, ó, 41,4. Beleza. Então, aqui, ó, perceba que se eu for trabalhar com a duração da chuva igual a 1 hora, né, que seria o coeficiente de 1 aqui, eu tenho uma vazão de pico de 36,6. Agora, se eu for trabalhar com a duração da chuva igual a 1h30, ó, aqui a vazão já aumentou, né, para 41,4. Então, seria melhor trabalhar com 1h30, porque é uma vazão mais crítica, tá? Bom, então não vou parar por aqui. Vou vir para a minha terceira abinha, onde eu tenho agora a duração da chuva por coeficiente de 2. Então, 2 vezes o tempo de concentração. Tempo de concentração é 1 hora, então vai dar 2 horas aqui de duração de chuva, tá? Então, aqui muda a intensidade, muda a precipitação total e muda o meu hietograma. Tá a cada 6 minutos agora, tá? Então vou pegar aqui o meu hietograma, vou copiar ele, vou vir aqui no REC HMS, vou mudar agora para cada 6 minutos, vou mudar aqui o horário também para meia-noite, para ficar igual, tabela, vou colar aqui, ver se tem algum valor em branco, não é para ter, beleza, Control Specification, vou deixar também a cada 6 minutos, né? E vou pedir para calcular, então, com essa nova duração de chuva. Vamos ver o resultado. Ó, vazão de pico, 38,9. Tá? E tudo isso aqui que eu estou vendo, pessoal, posso ver em gráfico aqui também, ó. Tá? Então, aqui, ó, 38,9, esse pico aqui em cima. Então, eu vou anotar esse valor aqui também, ó. 38,9, se eu trabalhar com uma duração de chuva de 2 horas. Ok? Então perceba, ó, aqui ele estava um valor menor, aqui está um valor maior, aqui está um valor menor de novo. Então provavelmente, né, quando eu trabalhar com uma duração aqui maior, de 3 horas e meia aqui, ó, tá, ele vai dar um valor menor ainda, né, mas vamos testar? Vamos testar, vou pegar essa abinha agora, ó, que está com coeficiente de 3,5, tá, 3 horas e meia. Então o que eu vou fazer? Ele está com um passo de tempo a cada 10 minutos agora, né, perceba que esse T, né, como ele está multiplicando aqui, a duração da chuva, né, ele vai mudando também conforme eu vou mudando a duração da chuva, né? Então, vou pegar aqui todas as minhas precipitações, vou vir aqui no gauge e vou mudar para 10 minutos, vou colocar aqui 0, 0, 0, vai ficar igual, copiar aqui os valores, tudo certinho, vim aqui no Control também, vou deixar 10 minutos de intervalo, e vou calcular. Opa, abrir a tabela completa. Aqui. Então, olha só, vazão de pico, 35 metros cúbicos por segundo. Então, vou anotar essa vazão aqui, ó, 35. Então, olha só, pessoal, o que está acontecendo? Antes de entrar nessa análise aqui, só destacar para vocês que, assim, Zé Roberto, você foi muito rápido aí no REC HMS, não consegui entender. Assim, pessoal, tem vídeo também no canal sobre REC HMS, criar as modelagens do zero, né? É um negócio que vai demorar um tempo considerável, né? Então a gente não consegue colocar nessa aula, já está com mais de 40 minutos aqui, mais o REC HMS detalhado e tal, então não tem como, mas tem no canal vários vídeos. Por isso que eu já deixei aqui o arquivo meio pré-pronto, só para a gente abastecer com os dados que a gente está vendo agora e obter os resultados, tá? Então, eu só estou usando o REC HMS aqui
para definir a duração crítica, tá? Não estou, né, fazendo a construção total aqui, só estou, né, utilizando ele pontualmente para definir a vazão crítica, né? Então, ok. Falado isso, voltando para cá. Bom, então quando eu tenho a duração da chuva, né, aqui está com 59 minutos, arredondar aqui dá 1 hora, né? Então aqui, quando eu uso o coeficiente de 1, ou seja, 1 vezes, eu vou arredondar aqui também para ficar mais claro, 1 vezes, né, 1 hora, eu vou ter 1 hora, né? Nesse caso, eu tenho uma precipitação máxima de 8,12 e uma vazão de pico de 36,6. Ok. Agora, aqui eu estou igualando ao tempo de concentração, né? Duração da chuva é igual ao tempo de concentração, 1 hora, 1 hora. Se eu fujo do tempo de concentração, eu trabalho com um coeficiente de 1,5, ou seja, 1,5 vezes 60 vai dar 1 hora e meia, 90 minutos. Eu já tenho uma vazão de pico de 41,4 metros cúbicos por segundo. Então, só com essa mudança da duração de chuva, eu já cheguei numa vazão de pico maior, né? Se eu aumento mais uma vez de 1 hora e meia para 2 horas, ou seja, 2 horas vezes o coeficiente de 2 vezes 60 minutos, né, que é 1 hora, vai dar 120 minutos, 2 horas, ok? Tem uma precipitação máxima de 10, então perceba, ó, aqui a precipitação ela vai aumentando, ó, tá vendo? Aqui 8, 9, 10 e 11. Só que a vazão de pico não vai acompanhando esse aumento, tá? Porque quando a gente utiliza o método CN, a gente determina a precipitação inicial, né? Acontece isso daqui, né? A precipitação vai aumentando, né? Só que às vezes a vazão não acompanha, né? Porque quando a gente tem a precipitação inicial, a chuva tem que vencer pelo menos a precipitação inicial para ter escoamento, né? Então, se não vencer, não vai ter escoamento, né? Então, justamente nessa etapa, né, gera esse descompasso aqui da precipitação e vazão, né? Então, aqui eu tenho duração de 2 horas, a precipitação aumentou, ok? Só que a vazão de pico não aumentou, aqui ela cai de novo, para 38,9. E obviamente, se eu for aumentando aqui essa duração, ela vai caindo cada vez mais. Então, 3 horas e meia, né, 210 minutos, vai dar uma precipitação de chuva maior, né, maior, só que a precipitação caiu de novo para 35. Né? Então, se eu utilizar talvez uma duração de chuva de 3 horas, ou 1 hora aqui, né, vai dar quase que a mesma vazão de pico, né, se a gente fosse ver, ok? Então aqui, pessoal, a minha duração crítica, né, para essa chuva, sem refinar mais e mais e mais, de 1 hora e 25, né, e tal, mas deixando aqui mais um refinamento mais grosseiro, é 1 hora e meia, né? 1 hora e meia eu tenho essa vazão de pico aqui de 41,4 metros cúbicos por segundo, né? Então essa duração é a mais crítica, né, porque me gerou uma vazão aqui de pico mais crítico, ok? Então quando a gente vai trabalhar aqui com a determinação da duração, a gente faz dessa forma. Então, olhando o gráfico aqui, ó, eu tenho justamente isso. Ó. Então, aqui a duração. Duração de 1,5, né, que é o coeficiente vezes tempo de concentração. Então, esse 1,5 é o coeficiente que eu vou multiplicar o tempo de concentração. Né? O coeficiente de 2 já caiu a vazão, o coeficiente de 3,5 caiu a vazão. Né? Aqui no eixo horizontal eu tenho os coeficientes, aqui no eixo vertical eu tenho a vazão. Na próxima linha, durações, né? Então aqui eu tenho agora a duração em minuto, né? Então de 36,6 de duração, né? De 41,4, quer dizer, desculpa, aqui são as vazões, né? Que estão aparecendo aqui no rótulo. Então aqui embaixo, duração de 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos e 210 minutos. São as durações aqui que eu tenho da chuva. Vou até mudar aqui, ó. Vou colocar só durações em minuto aqui, né? E aqui as vazões, né? Então, para cada duração também, eu tenho aqui a minha vazão. Deixa eu só mudar isso aqui também. Principal a cada 10, para ficar melhor. Para a gente ver aqui que é 60 minutos, né? Então, 90, 120, então fica mais claro, ok? Então, aqui eu cheguei na minha duração crítica, que é os 90 minutos, né? Para ter uma vazão de pico aqui também crítica, ok? Então, dessa forma que a gente faz esse refinamento aqui. Então, inicialmente, né, chuta lá o tempo de concentração e pode ir refinando esse tempo de concentração para a gente chegar na duração crítica. E é importante porque isso vai nos gerar uma vazão de pico maior, tá? Então, aqui é uma bacia pequena, tem 10 metros cúbicos, né? Já gerou aqui uma diferença de uns 5 metros cúbicos, né? Se eu pegar aqui
duração crítica com o tempo de concentração, né? Então já gerou uma diferença bem considerável, né? Se eu tiver bacias maiores, a diferença pode ser maior ainda, ok? Então, pessoal, é isso que eu queria apresentar aqui para vocês. Se você gostou aí desse conteúdo, né? Tentei ser bem prático aqui com vocês também, né? Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus colegas profissionais, estudantes, professores, tá bom? E aqui são as minhas redes sociais, então se inscreva aí também, quer dizer, me siga aí nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, Facebook, aqui no próprio YouTube, Telegram, aqui é o meu e-mail também profissional, WhatsApp também de suporte, tá? Então ficam os meus contatos aí com vocês também, tá bom? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Se ficou alguma dúvida aí também, deixa aí nos comentários para a gente sanar essas dúvidas aí de vocês, tá? E até uma próxima oportunidade. Então, na próxima terça-feira, a gente vai ter o próximo podcast, mais um episódio de podcast, às 8 horas da noite. E na próxima quinta-feira, na próxima semana, às 8 horas da noite, mais uma aula aqui no meu canal. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Se ficar alguma dúvida a mais, me mande no e-mail, deixa aqui nos comentários que a gente tenta responder vocês o quanto antes. Beleza? Então é isso. Um grande abraço. Até uma próxima. Tchau, tchau.